A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. No vídeo de hoje vamos estudar sobre o sexto passo da oração, ou o sexto passo para aquele que quer viver uma vida de oração. E vamos falar sobre o seguinte tema: o hábito de orar, descobrindo o bem mais precioso na oração. Esse vídeo é para você que quer ter uma vida de oração, que adquiriu o hábito de oração e até hoje ainda não conseguiu e não sabe como começar. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai aprender sobre o que é o hábito de orar, as dificuldades que encontramos para adquirirmos o hábito de orar, o que você precisa fazer para adquirir o hábito de orar e qual é a recompensa daquela pessoa que decide orar e tem uma vida de oração, ou melhor, tem o hábito de orar. Então fica conosco até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de bênção para a tua vida. Se você ainda não orou, não tem o hábito de orar até hoje, basta, é até hoje. A partir de hoje você vai adquirir o hábito de orar. Em nome de Jesus, receba aí essa palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Miquel Cassiano e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Para o vídeo de hoje, vamos ter por base o texto que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. É um texto muito conhecido. Creio eu que todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui já ouviram falar dessa passagem bíblica, porque está relacionado com Daniel na cova dos leões. Todo mundo já ouviu essa passagem. Eu quero ler aqui Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Apenas este versículo para termos por base o que iremos falar no vídeo de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos a orar, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Apenas esse texto. Meus irmãos, vamos falar aqui sobre o hábito de orar. Você vai ver que o hábito, ele tem um poder extremamente grande sobre a nossa vida. Porque quando nós adquirimos um bom hábito, a nossa vida ela muda completamente. Eu li em um livro, é um livro que fala sobre vendas, o maior vendedor do mundo, para quem quiser ler, né, apenas para ter um conhecimento a mais, o autor, ou melhor, o escritor, ele fala sobre o hábito. E ele diz o seguinte: não tenha como um termo pejorativo ou negativo aquilo que eu vou falar agora. Ele diz o seguinte, que as pessoas, elas são escravas dos seus hábitos, porque elas estão presas no hábito. O hábito, você pode se fazer a pergunta, o que é o hábito? O hábito são ações que nós fazemos todos os dias. Que só existe uma forma de nós nos libertarmos de um hábito. E qual é esta forma? Adquirindo novos hábitos. Nos prendendo a novos hábitos. Existem pessoas que têm hábitos ruins. E elas não sabem como se desfazer desses hábitos ruins sobre a sua vida. Mas só existe uma forma. Enquanto você se desfaz de um hábito, isso só é possível acontecer quando você já está criando um novo hábito. E quando nós olhamos aqui para esse texto, nós podemos entender que Daniel, ele tinha o hábito de orar. Novamente, para você gravar. O que é o hábito? São ações que nós fazemos todos os dias. São coisas que fazemos todos os dias. E praticamente todas essas coisas que nós fazemos, quando se torna um hábito, nós fazemos isso sem esforço algum, sem dificuldade alguma. Como, por exemplo, existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande para estudar para concurso público. Mas existem outras pessoas que têm uma facilidade muito grande para estudar para concurso público. Enquanto pessoas conseguem estudar de 5 a 10 horas por dia, existem pessoas que só conseguem estudar 1 hora por dia e muitas vezes não chega nem a isso. E isso está relacionado ao quê? Ao hábito. A pessoa que estuda de 5 a 10 horas por dia, ela adquiriu o hábito de estudar todos os dias.
Aquela pessoa que está iniciando agora, que só consegue estudar no máximo 1 hora, e olhe lá, quando passa 1 hora já fica cansado, já não consegue entender mais nada do assunto. É uma pessoa que ainda não tem o hábito, ela vai adquirir. Então, quando a gente cria o hábito, a gente começa a fazer aquela mesma coisa todos os dias, sem muitas dificuldades. Eu vou dar um exemplo aqui a você. Como, por exemplo, pessoas que acordam de 5 horas da manhã, de 6 horas da manhã. Agora, o interessante do hábito é o seguinte, meus irmãos, que quando a gente adquire o hábito, para a gente se desfazer dele é muito difícil. Vou dar um exemplo rápido aqui a vocês. Quando eu estava servindo ao exército, eu colocava meu celular para despertar de 6 horas da manhã, todos os dias. Isso ficou durante 1 ano inteiro. E chegou momentos na minha vida que antes do celular despertar, eu já estava acordando. Chegava ali 5h50 da manhã, 5h55, eu despertava automaticamente sem precisar do despertador do celular, porque aquilo virou um hábito na minha vida. E eu estava fazendo isso sem dificuldade alguma. Tanto é que se tornou um hábito, tanto é que depois que eu saí de lá, eu passei muito tempo com muita dificuldade nessa questão, porque às vezes eu queria dormir até 7 horas, 7h30, mas quando dava 5h55, 6 horas, eu despertava. O sono ia embora, eu queria dormir, eu queria forçar o corpo a dormir mais um pouco. Eu não conseguia. Isso é o hábito. Quando a gente fala sobre o hábito de orar, nós encaixamos o hábito de orar nesses exemplos que eu acabei de te falar agora há pouco. No começo, quando você vai orar, quando você vai adquirir esse hábito de orar, você começa a enfrentar muitas dificuldades. Por quê? Para nós adquirirmos um hábito novo, meu irmão, eu vou ser sincero com você. Para mim é a coisa mais difícil do mundo. É a pessoa adquirir um hábito novo. Um exemplo, você não tem o hábito de orar. Não pense que vai ser fácil. Eu vou ser realista com você. Não pense que vai ser fácil. Você orar, ter o hábito de orar todos os dias, todos os dias. É claro que existe um segredo. Esse segredo que eu vou contar aqui daqui a pouco vai facilitar você de adquirir o hábito de orar. Mas tenha certeza, no começo é muito difícil. A gente começa a encontrar muitas dificuldades. Porque a nossa rotina do dia a dia, ela já está organizada. Talvez você vive essa mesma rotina diária que você tem aí na sua vida hoje em dia durante 5 anos, durante 10 anos. E para você adquirir o hábito de orar, você vai precisar fazer alguns ajustes na sua rotina diária para colocar o tempinho de oração lá. E a dificuldade vai ser aí. Na hora de colocar o tempo de orar incluído na sua rotina diária, porque já está tudo organizado. Você não tem, é como se você não tivesse mais tempo para fazer mais nada. Aí você vai ter que adquirir o hábito de orar. Você vai ter que pegar a oração e colocar, inserir no seu dia a dia, na sua rotina, para que você consiga viver uma vida de oração. E não vai ser fácil. Por muitas vezes, quando você começar a adquirir o hábito de orar, vai ser muito difícil. Por quê? Você vai cansar, como o seu corpo não está acostumado. Vai tirar você do seu conforto, né, do seu conforto, porque orar, querendo ou não, eu não vou dizer aqui que a oração é a melhor coisa, é a coisa mais fácil de se fazer, porque não é. Oração é renúncia. Às vezes você está cansado e você precisa orar. Às vezes você não tem vontade de orar, mas você precisa orar. Meus irmãos, me perdoem os meus animais aqui latindo. Deus de Abraão. Vou fazer um corte aqui no vídeo rapidinho. Quando eles pararem, eu já volto e continuo aqui esse raciocínio. Pronto, meus irmãos e irmãs, voltei. Observe, no começo vai ser muito difícil, porque vai tirar você do conforto. Veja aquela passagem bíblica que Jesus ele foi orar no Getsemane e ele convida os seus discípulos para orar. Pedro, Tiago e João. Já faziam cerca de 3 anos que os discípulos estavam com Jesus. E Jesus, quando ele chama aquele discípulo, ele se afasta mais um pouco, vai orar. E quando Jesus vem, pouco tempo depois, irmãos, Jesus vem, os discípulos estavam o quê? Dormindo.
Aí a pergunta é por que eles estavam dormindo? Porque eles não tinham esse hábito de orar. Eles vão adquirir o hábito de orar quando o Senhor Jesus, ele morre, ressuscita e deixa a missão para eles, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A partir daquele momento, eles começam a criar o hábito de orar todos os dias. Foram cerca de 10 dias, eles lá no cenáculo, orando e pedindo a Deus para que Deus derramasse o poder do Espírito Santo sobre a vida deles. Daí por diante, nós encontramos eles orando frequentemente, mas nos evangelhos a gente não vê o discípulo de Jesus orando, dobrando o joelho para orar, de jeito nenhum. A gente vai ver isso depois que Jesus ele morre. Então você vê que a dificuldade de orar é grande, mas você precisa fazer, você precisa enfrentar essas dificuldades, porque você vai precisar fazer um esforço maior na sua vida. No começo vai ser difícil, mas depois que você adquirir o hábito de orar, você vai começar a sentir a necessidade de orar sempre. Quando a oração ela se tornar um hábito na sua vida, você não vai sentir mais essa dificuldade que você tem hoje de orar. Mas de jeito nenhum. Hoje em dia você ora o quê? Vamos supor que você ora 10 minutos, 20 minutos, 30, 40 minutos, 1 hora. Quando você adquirir o hábito de orar, passar 2 horas de joelhos vai ser praticamente nada para você. Vou contar aqui uma experiência pessoal minha. Logo no início da minha caminhada, quando eu estava querendo adquirir esse hábito de orar, eu comecei fazendo o seguinte: eu vou te dizer agora como ter o hábito de orar. Já estamos no 3º passo já desse vídeo, já vamos encerrar. Segura aí, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. No começo da minha jornada cristã, para eu adquirir o hábito de orar, o que foi que eu fiz? Eu comecei a orar aos poucos. Eu disse assim: Senhor, eu vou orar, quero adquirir o hábito de orar, quero orar todos os dias, e eu quero buscar mesmo a sua presença, sendo que eu não conseguia passar sequer 30 minutos de joelhos. Então o que eu fiz? Eu comecei a primeira semana com poucos minutos. Eu dobrava os joelhos ali todos os dias. Começava 10 minutos. No 3º dia, meus irmãos, eu digo a vocês, sem mentira alguma, no 3º dia, o meu corpo ele já estava querendo passar um pouco mais de tempo na oração. Eu comecei com 10 minutos. No 3º dia, eu estava orando 30 minutos. Eu me lembro muito bem, no 4º dia, quando eu estava orando ali, que eu passei os 30 minutos de oração, isso é uma experiência pessoal minha. Eu não estou dizendo que vai acontecer com você, não. Experiência pessoal minha. No 4º dia, quando eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, deu os 30 minutos, o alarme do celular despertou, começou a tocar, para eu me levantar da oração. Eu disse: eu vou ver se eu consigo passar 1 hora. E eu me desafiei a passar 1 hora. Passei 1 hora. Quando foi no outro dia, no 5º dia por diante, eu estava orando sempre 1 hora por dia. Até que chegou um momento, antes de 15 dias, eu estava achando 1 hora pouco. Eu dobrava os joelhos 1 hora no instante, passava rápido demais. Aí eu comecei 1 hora e meia, 2 horas, cheguei a orar até 3 horas seguidas, sem muito esforço. É claro que dói, o joelho dói, essa parte aqui dos braços dói, o ombro vai doer, né? Até pegar o costume mesmo, ele vai doer. Mas a oração vai passar assim, meus irmãos. Vai passar muito rápido. Depois que você adquirir o hábito de orar, aí pronto, acabou. Você vai ficar sentindo essa necessidade. Quando você não orar, chegar um dia que você disser assim: então hoje eu não vou orar, o seu corpo vai pedir, a sua alma, o seu espírito vai pedir, vai dizer assim: rapaz, vai orar. Aí você vai ficar pensando: eu preciso orar, e vai dobrar o joelho e orar. Então o que é que você que não tem o hábito de orar, não tem o costume de orar, vai fazer? Faça um desafio. Eu quero propor aqui um desafio com você. Comece a orar 10 minutos. 10 minutos por dia. Aí você vai dizer assim: ah, irmão, 10 minutos, irmão Miquel, eu não consigo orar. Não tem problema. 5 minutos. Meus irmãos, 5 minutos de oração é assim. É um piscar de olho. Ah, irmão, não consigo orar. 5 minutos. Meu Deus. Aí, meu irmão, o negócio tá feio para você. O negócio tá feio pro seu lado. Diminua 2 minutos de oração. Meu Deus, tem misericórdia desse irmão que não consegue orar 5 minutos. Me perdoe, irmão, está rindo de vocês. Eu nem sei, né, se vocês aguentam ou não orar 5 minutos. Mas faça isso. Ah, eu só aguento orar 5 minutos. Pronto, faça o seguinte: divida. Divida durante o dia. Você ora 2 minutos,
depois em algum momento você vai orar mais 2 minutos, depois mais 2 minutos, até você completar os 5 minutos. Depois você começa 5 minutos seguidos, depois você passa para 10. Mas faça esse teste, faça um teste de uma semana, você começa a orar 10 minutos todos os dias. O foco aqui não é o tempo na oração. O foco é adquirir o que, irmão? Responda aí, bota aqui nos comentários. O foco é o que? Adquirir o hábito de orar. Faça um teste com você mesmo durante uma semana, todos os dias. Você pode fazer de preferência no mesmo horário. Como, por exemplo, sempre que você acordar de manhã, acordou pela manhã, antes de qualquer coisa, dobra o joelho, irmão. Vai orar 5 minutos. Entendeu? Quando você for dormir, aí você ora mais 5 minutos, completou 10. Ou então você ora já os 10 minutos já no começo do seu dia. O seu dia vai ser diferente, muito diferente. Quando você acorda orando, quando você vai dormir orando, muda tudo. Quando você acorda e já vai orar, o seu dia muda. Quando você vai dormir, e antes de dormir você ora, pronto, a sua noite é maravilhosa. Então, faça isso, porque o foco é você adquirir o hábito de orar. Todos os dias você vai dobrar os joelhos e vai orar 10 minutos durante uma semana. Na segunda semana você aumenta a quantidade de tempo. 15 minutos ou 20 minutos. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Eu não vou orar logo uma hora batendo. Pá. Se você quiser, faça. Mas não tenha pressa. Aos poucos você vai sentindo a necessidade. Se durante essa semana você aí começou a orar 10 minutos, se você perceber que a sua alma ela pede mais tempo, então passe mais tempo na presença de Deus. Aí quanto mais tempo a sua alma pedir, você vai ficando ali e às vezes você pode se desafiar. Não, hoje eu vou orar 1 hora, 2 horas. Vai chegar um momento que nem tempo você vai estipular. Você vai dobrar o joelho, vai conversar com Deus, naturalmente não vai ter esse negócio de 1 hora, 2 horas. Para você tanto faz orar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas. O tempo da oração não define o resultado dela. O que vai definir o resultado da sua oração é a intensidade que você vai orar. Isso aí já é um tema para outro vídeo, porque eu já sei que esse vídeo aqui ele já está grande demais, já passando dos 10 minutos. Mas é isso, irmãos. Daniel, ele orava todos os dias. Quando Daniel ele foi desafiado, praticamente foi um desafio, porque chegaram alguns presidentes, né, que não queriam que Daniel ficasse acima deles, propôs ao rei um prazo de 30 dias para que o rei fizesse um decreto, e durante esses 30 dias ninguém poderia orar, nem pedir alguma coisa a homem e nem a Deus nenhum. Aí a Bíblia diz no texto que lemos que Daniel fez o quê? Sabendo do que estava acontecendo, ele foi para sua casa e dobrou o joelho e começou a orar. E o texto deixa claro, que diz assim, como também antes costumava fazer, ou seja, Daniel já era acostumado. Meu irmão, como é que Daniel ia parar de orar no prazo de 30 dias se ele já tinha adquirido o hábito? Eu fico imaginando Daniel assim, eu não vou conseguir não. Eu tenho o costume de orar 3 vezes no dia. Eu não consigo não. E dobrou o joelho e orou. E ele orava era com as portas abertas. Era o costume dele. Abria a janela para a banda de Jerusalém e orava com as portas abertas e ninguém pediu. Ah, Daniel, tu vai ser jogado na cova dos leões. Não tem problema. Pode me jogar na cova dos leões. Mas eu não vou sair daqui. Eu vou ficar em oração. Agora, para a gente encerrar esse vídeo, para não ficar muito grande, qual é a recompensa? Qual é a recompensa daquelas pessoas que adquirem o hábito de orar? Entenda uma coisa. A gente vai falar mais detalhadamente isso no próximo vídeo, que é o 7º passo da oração, que a gente vai falar sobre a amizade com Deus. E sobre a amizade e sobre confiança, isso mesmo. A amizade com Deus, o segredo de confiar em Deus e viver além da promessa. A gente vai falar um pouco mais no próximo vídeo, mas eu quero adiantar para você qual é a recompensa de quem ora. Quando nós adquirimos o hábito da oração, a gente começa a entender uma coisa muito importante para nós. Quando uma pessoa começa a orar, ou quando as pessoas vão orar, muitas delas têm o objetivo de pedir algo a Deus. Ah, se eu quero uma casa, quero um carro, quero a cura de uma enfermidade. Aí a pessoa ora por um filho ou uma filha que está afastado dos caminhos do Senhor, pede a Deus uma vitória porque tem uma causa na justiça e tem que resolver essa causa na justiça. Então,
As pessoas, quando iniciam a oração, elas iniciam com o pensamento, com o foco de pedir a Deus algo para elas. Mas quando você adquire o hábito de orar, e você começa a orar todos os dias, e você começa a construir uma amizade com Deus, você vai entender que a oração, você vai orar, não é para pedir alguma coisa, porque você está precisando. Você vai orar porque você começa a entender que mais importante do que qualquer coisa que você possa ter ou adquirir aqui nesta terra, ou receber, o mais importante é Deus. O mais importante é a presença de Deus. Daniel, ele orava todos os dias, não era pedindo a Deus coisas não, ele orava por amizade. Ele tinha aquela amizade com Deus, ele virou um amigo de Deus. E ele tinha aquela necessidade de contar a Deus como foi o seu dia. Orar é isso, é você conversar com Deus. Existem pessoas que têm muita facilidade para conversar com outra pessoa e desabafar e contar os problemas para outra pessoa. Mas fale a Deus, já pensou em fazer isso? Em falar com Deus? Existem pessoas que têm diário, eu não sou contra diário. Minha esposa, inclusive, tem um diário. Eu sou doido para ver o diário dela, abrir e sair lendo. Mas ali no diário dela, ela coloca os detalhes da vida dela, o que aconteceu durante aquele dia. Mas sabe o que é interessante? É quando você tem um diário e você aproveita e conta também o seu dia a Deus. Entrega a Deus o teu dia. Olha, Senhor, foi assim hoje. Eu andei em tal lugar, foi assim. É assim, irmão. É assim. Quando você adquire o hábito de orar, você conversa com Deus como se Deus fosse seu amigo, porque Ele é o seu amigo. Ele é o seu bem mais precioso. E você não ora somente de joelhos, não. Você ora quando está dentro do ônibus, quando está na rua, quando está passeando. Em qualquer lugar você está ali. Sempre que você tem um tempo, você está ali orando, falando com Deus. E quando chega em casa, separa um tempo, dobra o joelho e vai orar de uma forma mais intensa, jogando, assim, colocando diante de Deus as suas ansiedades, o que você tem de problema, alguma coisa. Pode fazer isso, mas você vai adquirir o bem mais precioso na oração. A amizade com Deus. A gente vai falar amanhã. A amizade com Deus. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo de hoje, para não ficar muito grande para vocês. Eu sei que vocês têm muitas coisas a fazerem, mas vocês precisam também aprender a orar e ter o hábito de orar. O vídeo ficou grande, mas era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu espero, do fundo do meu coração, que você possa colocar em prática essas dicas que eu falei aqui com vocês sobre o hábito de orar. Comece com pouco tempo, depois você vai aumentando durante os dias, durante a semana. Veja qual é o melhor horário que você pode orar, para que você estabeleça um tempo fixo ali de oração. Não que isso é uma regra, você pode, dias variados, você ora em tempos variados, não é só orar de 10 horas da manhã ou 5 horas da manhã, você pode achar qualquer outro tempo para você orar. Mas o importante é você orar. Então ore, busque a Deus. E eu vejo você amanhã no próximo vídeo. E outra coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Ative as notificações para você receber os novos vídeos que a gente vai colocar. Quando a gente terminar aqui esses 7 passos da oração, a gente vai iniciar novos estudos, personagens bíblicos, passagens bíblicas, tanta coisa. Você pode sugerir também aqui e a gente já vai estar elaborando o estudo bíblico que você pedir para a gente trazer aqui no canal. Deixa aqui nos seus comentários se você aceita esse desafio de adquirir o hábito de orar. E se você já vai começar ainda hoje. E me diz aí, tá gostando dessa série? Tá sendo de bênção para a sua vida? Coloque aqui nos comentários, abençoado, abençoada. Escreve aqui em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Então, meus irmãos, eu vejo você amanhã no 7º passo da oração. Eu vou ler aqui, irmão, porque minha memória não é lá essas coisas. 7º passo da oração, a amizade com Deus, o segredo de confiar em Deus e viver além das promessas. Te vejo amanhã em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.